Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a instalação dos serviços no Windows, o gerenciador de serviços do Windows, eu acabei não citando a criação, instalação de um serviço baseado numa aplicação GeneXus. O exemplo foi utilizando os executáveis, que são os executáveis para fazer o Kafka funcionar. Então, eu vou demonstrar aqui agora o que foi feito com relação aos serviços do GeneXus. Então, o que acontece? Ao final da aplicação, você vai ter um executável. Ao final do processo de build, você vai ter um executável. Desde que você coloque a aplicação aqui como main program igual a true, e o tipo de protocolo você coloca como command line. Então isso vai fazer com que ao final ele gere uma aplicação do tipo command line, tá? Ou seja, é o que a gente precisa para colocar ela como serviço. Aqui eu dei um exemplo de utilização do processo principal, que é o seguinte: é um for que você pensa no seguinte: um serviço que ele tem que ficar em execução eternamente, certamente ele precisa de um laço infinito. Então, a gente faz um laço infinito, e aí dentro desse laço, aqui já foi específico da minha solução, eu criei um for de 1 a 3 para ele chamar 3 processos em paralelo, usando submit. Então ele chamou primeiro, aqui tem um sleep, que foi um intervalo de uma chamada entre o outro, eu coloquei porque apenas para evitar que seja muito rápido, uma chamada de um processo para o outro. Então tem aqui um intervalinho para ele chamar uma submit outra, mas isso fica a critério. Então esse segundo programa aqui, ele também está como command line, esse seria o escravo, ou seja, um processo filho desse outro. Então eu tenho o processo principal, mas eu tenho outros dois, outro executável que vai ser chamado com submit. Então eu não, sinceramente, agora nesse momento eu não me recordo se mudar isso aqui para o processo interno, se ele vai fazer diferença. Eu acredito que sim. Então eu estou pegando o projeto aqui que já está ok, e eu não me recordo se você voltar isso aqui, mas eu acredito que tem que deixar isso aqui exatamente desse jeito, com main program e command line, para você chamar dessa forma aqui. Então, por garantia, já considera isso. Depois pode fazer o teste tirando esse interno aqui. Então o que acontece? Nesse meu caso aqui, ele vem, executa, cria os 3 processos e fica no sleep aqui de 3.600 segundos. E depois desses 3.600 segundos ele encerra. Então, na verdade, nem faria sentido muito esse do while aqui. Mas uma questão, eu coloquei ele para encerrar aqui por uma questão de garantia de que esses processos aqui, a cada ciclo que eu desse nesse for, que eles fossem mortos, que eles terminassem a execução e não ficassem em execução, ou seja, acumulando. A cada laço desse eu teria mais 3 processos, entendeu? Então, no meu caso aqui eu coloquei um exit, que na verdade até anula esse do while aqui, mas a ideia, estou falando dessas coisas para ter mais a ideia de como que deve ser feito. Então, uma coisa interessante é o seguinte: como esse é o programa que vai estar como serviço, se ele morrer, o gerenciador de serviço do Windows vai startar ele novamente. Então você tem que prever que esse cara não pode encerrar. Se ele encerrar é porque algo errado deu, e o gerenciador de serviço vai startar ele novamente. E a aplicação tem que estar preparada para não ficar, por exemplo, interrompendo toda hora e o serviço ficar sendo startado toda hora pelo Windows, porque aí ele vai ficar tentando excessivamente. Então a ideia é que você realmente segure a execução dessa aplicação aqui. Tá? Nesse caso eu coloquei 3.600 segundos, que depois desse tempo ele vai
abortar a aplicação e ela sobe depois automaticamente, né? Então, eu mesmo quis que ela encerrasse para tipo limpar a variável, etc. E ela starta novamente, né? O próprio serviço starta ela. O Windows interpreta talvez esse abort aqui como um erro, e aí ele se encarrega de subir de novo a aplicação, a vantagem de ter ela como serviço. Então, é basicamente isso, né? Esse cara aqui, não sei nem se convém especificar alguma coisa sobre ele, mas ele tem um processo aqui também de do while, que ele vai ficar testando, verificando se tem mensagens para serem processadas aqui, né? Então, ele também tem um laço aqui, que a ideia é que ele fique em execução, né? Então, aqui eu passo como parâmetro o ID do consumidor, que seria um ID do processo, que foi chamado lá pelo primeiro aqui simplesmente com um numérico mesmo, né? Então, quando ele executa, fica 3 processos paralelos em execução, consumindo uma fila. Mas isso é um caso específico aqui, né? Uma coisa específica. Mas é basicamente isso. É basicamente isso aqui que você tem que fazer na aplicação para que ela seja um serviço e considerar que ela tem que ter um loop eterno para não abortar. Porque se ela abortar, o SO vai chamar ela de novo. E demonstrando aqui pela ferramenta, essa aplicação, ela depois de compilada, ela vai para esse diretório aqui, né? Diretório bin. Então, é nesse diretório que precisa ser instalado a esse cara aqui, ó, né? Gerou um executável. Esse aqui é um exe, um aplicativo que esse caminho aqui, conforme foi explicado no vídeo com relação à ferramenta NSSN, foi instalado aqui diretamente nesse caminho um serviço. E aí eu vou habilitar aqui o gerenciador, editando esse serviço e também mostrando que esse serviço ele está aqui, ó, é esse aqui, ó, Kafka Consumer Group Top, que é a aplicação GNexus. Então, tá vendo aqui que ele pede o caminho da aplicação, tá aqui, sem mistério, e o caminho que ele vai startar, né? Obviamente você vai configurar isso para rodar no local, ou seja, esse aqui, né? Aqui eu coloquei nesse caminho apenas porque eu estava testando a aplicação, então eu fazia build dela e ele já jogava direto para cá, então já estava mapeado o serviço com esse cara. Então, detalhes. Você coloca aqui o nome, que é o que vai aparecer aqui. Certo? Logon deixa o local system. Dependências, você informa que a dependência é o serviço que ele é dependente. Nesse caso, ele é dependente do Kafka Broker, né? Que é esse serviço aqui. Nesse contexto, quando eu clicar aqui, por exemplo, ele vai mostrar a árvore de dependências. Ó. Tá vendo? Ele é dependente do Kafka Service Broker, que por sua vez é dependente do Zookeeper. Então, sempre que acontecer uma queda do Zookeeper, por exemplo, o Windows sabe que esses outros serviços estão dependentes, né? E aí vai aguardar subir o Zookeeper. Depois que ele subir o Zookeeper, ele vai subir o Kafka Service, que é o outro serviço, e só depois então é que ele vai tentar subir esse serviço. Então a gente não corre o risco da aplicação subir, sendo que ela tem dependência de outros serviços, né? É importante fazer essa amarração aqui. No caso, como eu disse na criação lá que eu dependia só do serviço Kafka, o Windows e o Kafka eu disse que dependia do Zookeeper, então ele já fez essa árvore de dependências aqui. Então não vai acontecer erro na aplicação, porque o servidor
aqui está fora, né? Então eu evito que tenha mensagens de erro na aplicação. Tá? Então é só um complemento. Acredito que não tem mistério. E fica aqui, acho que podemos encerrar, né, essa demonstração. Então, é isso, obrigado.